Olá, sejam muito bem-vindos a um bastidor climatrônico, mais um bastidor climatrônico. Eu venho compartilhar contigo aqui os bastidores da Lautec, os bastidores da jornada climática, para você se tornar um climatrônico, os bastidores de um climatrônico, tá? O dia a dia, o que a gente faz aqui, alguns percalços, as dificuldades, o que deu para fazer num dia, o que não deu. Então vamos lá, hoje, deixa eu botar aqui o meu bloquinho de notas, quem tá no YouTube vai ver o bloquinho de notas. Vou começar falando hoje, vou tentar abordar hoje com vocês um detalhe. Aqui na Lautec nós estamos implementando uma equipe externa, tá? É um novo projeto aqui na Lautec, a gente está sempre se mexendo, sempre fazendo uma coisa que nos desafia, e o nosso mais novo desafio é a nossa equipe externa. Dentro dessa equipe externa, o que seria essa equipe externa, Laura? A gente está montando e estruturando uma equipe para atender nossos clientes externamente. Prioritariamente, reparo que é o nosso coração, o que a gente gosta de estar resolvendo problema. A gente gosta de estar resolvendo problema. Então é o que a gente foca, o nosso foco maior. Porém, é uma equipe externa, né? Resolve defeitos mecânicos, analisar a máquina do cliente em loco, todos esses detalhes, tá? Então, para você se situar, o que tem a ver isso, Laura? Como está acontecendo isso? Como a gente tem estudado a parte mecânica ultimamente também. Eu tenho estudado bastante a parte mecânica ultimamente, para poder até implementar essa equipe com maestria, né? Tentar fazer uma coisa da maneira correta, uma coisa que tente minimizar o máximo de erros possíveis, construir um negócio bem legal. Até porque a gente já tem um certo nome no mercado e a gente tem que construir umas coisas bem interessantes. A gente tem o nosso DNA de fazer uma coisa bem feita, de buscar o problema, de gostar do problema e resolver o problema. E a gente começou a ver que defeitos mecânicos às vezes também dá bastante dor de cabeça. E especialmente máquina inverter, todo mundo acha que é placa, muitas vezes o defeito pode estar na máquina, pode ser defeito mecânico. Beleza, situei esse ponto aí, a gente está montando isso. Eu vou trazer hoje, pelo menos iniciar nosso bastidor hoje aqui, trazendo uma questão que a gente tem visto na prática, como a gente tem implementado na prática alguns detalhes do ponto de vista de análise de máquinas inverter. Então, hoje nós vamos abordar como analisar uma máquina inverter, tá? No local. Cheguei na máquina do cliente, ou botei a placa lá para rodar, ou vou retirar uma placa. Que informações tirar? Que informações eu vou buscar ali daquela análise, né? A gente está melhorando esse nosso processo, mas como aqui é bastidor, eu posso vir aqui compartilhar com vocês isso que a gente está implementando, né? Chego numa máquina, vamos lá. O que eu busco entender na máquina? Guarda essa informação. Quanto mais informações eu tenho, mais preciso e rápido eu sou, tá? Isso é uma máxima de reparos. Lembra, Lautec, a gente aqui é especialista em reparos eletrônicos. Então, o nosso DNA é de corretiva, tá? Nosso DNA é de corretiva. Tá parado, tá sem funcionar, a gente bota para funcionar, né? Até que nosso slogan é esse: se a inverter parar, a Lautec vai consertar. Então, essa é a dinâmica. Então, guarda isso aqui, guarda essa informação. Quanto mais informações eu tenho, mais preciso e rápido eu sou no reparo, tá? Então, quando eu chego numa máquina, e eu vou trazer mais do ponto de vista da máquina hoje, esse bastidor, vou mesclar, né? Isso vale para a placa também, tá? Mas se eu chego numa máquina, isso porque eu tô trazendo isso? Porque a gente foi analisar ontem uma máquina de um cliente, beleza? Prestem bem atenção. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu não sou especialista, mas você que é instalador vai saber até mais do que eu. Talvez não, com certeza. Você como instalador vai saber mais do que eu vou lhe falar aqui. Então não me julguem se eu errar alguma besteirinha na parte mecânica. Sou apenas um estudante. Assim como a eletrônica também, sou apenas um estudante. Tá? Só que eu estudei mais do que alguns aí. Vamos lá. Chego na máquina. Então a gente foi fazer uma visita no cliente ontem e, na verdade, uma espécie de garantia de uma placa.
A gente já sabia qual era o cliente, como era a placa do cliente, nós levamos uma placa igual a do cliente, funcionando. Certo? Chega no cliente, liga a máquina do cliente. Então, padrão, sempre liga, ó, sempre testa a máquina do cliente. Certo? Porque não cai na besteira de chegar lá e já executar o serviço e não saber se a máquina estava rodando. Então, sempre verifique se a máquina está rodando, tá? É dica simples, mas tem que ser dita. Testa a máquina do cliente. Para que testar a máquina do cliente? Porque eu não confio no cliente? Cara, não é por isso não. Também, do ponto de vista, tipo, o cliente pode chegar e dizer assim, estava rodando. E se tu não viu que ela estava rodando, se eu chegar lá e vou executar uma higienização, eu chego lá, eu higienizo a máquina. E depois que eu vou ligar a máquina quando termina, ela não está rodando, e o cliente disser, não, estava rodando antes, eu não testei, vai ficar minha palavra contra dele e ele sempre vai ganhar, né? Então, bota para rodar, 100%. No caso, botamos para rodar. E a máquina não rodou, tá? Aí, ó, o que aconteceu? Chegamos lá, ligamos, né? Ligamos a máquina e ela partiu o ventilador e não partiu o compressor. Beleza? O cliente relatou que tinha dado erro 10 na máquina. O cliente relatou que tinha dado erro 10. E aí não partiu o compressor. Vou lá na evaporadora, era uma Consul. Vou lá, vejo o código de erro, erro 10. Tá? Erro 10, se eu bem me lembro, é erro de comunicação. Erro 10 na Consul. Eu não tô lembrando. Deixa eu ver se eu acho aqui pra eu poder falar certo pra vocês aqui. Vamos lá, códigos de erro. Aqui, códigos de erro. Consul. Erro 10. Consul, erro 10. Falha de comunicação entre as unidades. Tá? Então, falha de comunicação. Falha de comunicação pode ser até a placa não tá ligando. Pode ser, mas a placa estava ligando, então ela chamou o ventilador. Né? Então, possibilidades. Aí deu erro 10. E vamos para as possibilidades. Possíveis causas. A gente vai levantar aqui. Pode ser fonte. Pode ser. Fonte não era que eu já estava ligando os LEDs. A gente tirou a tampa para ver se as máquinas estavam ligando os LEDs. Pode ser fonte. Fonte não era. Erro 10. E aí o que eu analisaria? Eu analisaria os optoacopladores. Beleza? Eu vou já dizer porque eu não analisei nessa máquina desse cliente. Analisaria os optoacopladores. Verificaria onde é que está. Aí eu mataria. Analisando os ópticos, eu mataria onde é que estava o problema. Certo? Mataria em cima ali onde é que estava o problema. E aí identificaria qual a placa não estava se comunicando e, claro, a gente não repara no local, é só diagnóstico. É só diagnóstico. Então, fonte, optoacopladores do circuito da comunicação. Mas o que foi que eu fiz lá? Isso é que eu faria se eu fosse lá para reparar, para identificar o defeito. Tá? Só que é uma máquina que a gente já tinha ido lá em garantia. A placa era garantia, tá? A placa era garantia. Só que o A-inverter, ele não é só a placa eletrônica, não. O A-inverter, ele tem um circuito, ele tem a parte mecânica. E diferentemente de uma convencional, que se a condensadora estiver vedada, se a evaporadora estiver vedada, ela roda, congela, vira um freezer, a evaporadora do cliente, ela não para de rodar. O inverter não, tem todos os sensores, todo um sistema que protege a máquina, tá? Tava dando erro 10, e aí como... é porque eu tô falando isso, porque lá na máquina do cliente, na primeira vez que a gente foi deixar a placa, a gente tinha identificado que a condensadora estava suja. Só que nós não estávamos mexendo ainda na parte mecânica, tá? A gente nem cogitava essa possibilidade. E aí, então eu analisaria isso. Por que eu não analisei? Porque eu já sabia qual era o
problema na máquina lá do cliente. Que a primeira vez que eu fui, eu vi que a condensadora estava bem suja, tá? E fiz algumas aferições, que é que eu vou nortear vocês aqui em quais aferições fazer quando, se por acaso, seja você climatrônico ou não, se deparar com a máquina do cliente. Ah, o cliente pediu para eu ver a máquina dele. Vou ficar perdidão? A ideia é ele entregar esses pontos hoje aqui, para você não ficar perdidaço, tá? Então a gente não analisou esse circuito, só analisamos se estava ligando a fonte ou não. Estava ligando a fonte, não parte do compressor, tinha levado uma placa reserva, porque eu já ia realmente só realizar a troca para deixar a máquina do cliente rodando e trazer a máquina dele para a bancada em laboratório. Porque em loco a gente não repara a placa. A gente não repara a placa em loco, tá? Externo. A gente não faz isso. E eu não aconselho você a fazer isso, tá? Porque é uma coisa muito amadora e que, em vez de valorizar porque foi rápido para o cliente, pelo contrário, perde a percepção de valor para o cliente. Ah, Lana, mas tu resolve mais rápido, já resolve na hora. Só que para o cliente, muitas vezes isso não tem valor. Tá? Parece que foi a coisa mais besteira que tu fez. Você falar que não tem como... É difícil fazer um serviço bem feito, tu trabalhando em cima de qualquer coisa, tu não tendo as ferramentas adequadas, na bancada todas as ferramentas direitinho, tá? Então a gente não faz reparo fora. Beleza? Não faz reparo externo, assim, eletrônico, né? Então a gente já levou uma placa. Como a gente já levou, a gente já só verificou como é que estava o funcionamento. Aí desligamos, retiramos a placa. E ao retirar a placa, nós fizemos uma higienização. Foi feito. Higienizamos a condensadora. Tá? Muita gente negligencia a condensadora, cara. A gente negligencia a condensadora. Acha que é besteira a condensadora. Bate o olho ali. O cara limpa mesmo, bem feito, a evaporadora. Que fica visível, né? O sujo da evaporadora fica bem visível. Então o cara limpa bem mesmo a evaporadora. Já a condensadora, ele tem a negligenciar, tá? Tem a negligenciar. Nós verificamos que a condensadora estava bem suja. E aí que tal? Vamos para a parte mecânica da coisa. Higienizamos a condensadora. Só finalizar aqui a lógica para depois explicar os pontos que eu gostaria que você se atentasse. Higienizamos a condensadora e trocamos a placa. Né? Nós levamos uma placa nossa reparada, e aí para não deixar o cliente parado com a máquina, nós voltamos a placa e voltamos com a placa do cliente. Trocamos a placa. Tá? A máquina ficou funcionando. E aí, quando terminou, trocamos a placa. E aí outro ponto foi, colocamos a máquina para funcionar. E aí, aqui é o ponto que eu quero frisar com vocês hoje. Ó, vou trocar a placa. Bota a placa, liga a máquina, rodou, vou embora. Não é o meu conselho para vocês. Botou a placa, vou fazer aferições do sistema. Que tipo de aferição? Vamos lá, você vai medir corrente, tá? Você vai medir tensão. Você vai medir temperatura. Eu vou botar a temperatura por último. Você vai medir também a pressão. Tá? Esses pontos. Então a gente bota a placa e vai medir corrente nominal. Depois que a máquina está rodando. Vai medir a tensão de entrada mesmo. Tá? Quem sabe até a tensão descer. Quem sabe até a tensão descer. Medir a pressão. Aqui você tiver acesso. No caso lá a gente acessa a pressão de baixa. Né? Então medimos lá a pressão de baixa. Tá? Para aí começa a pressão. Para ver se está batendo 150 PSI. Não, né? Começa a pressão para saber a temperatura de evaporação. Tá vendo como eu estou estudando, cara? Estou estudando, galera. Me perdoe qualquer falha aí dessas paradas de mecânica. Meu negócio é eletrônico, vocês já sabem isso. Não me julguem por isso. E a temperatura... Essa que a gente conseguiu medir, a gente mediu lá. No caso a gente mediu, ó, temperatura de sucção, tá? A gente mediu, vou botar assim, ó, temperatura de sucção na linha, né? Na linha. Medimos temperatura do ar
ambiente, que é o de entrada da condensadora. Medimos a temperatura de saída do condensador. Medimos também a temperatura da linha de expansão. Tá? Da linha de expansão. Vamos lá. Era uma garantia. Tá? Então, medimos essas temperaturas todas aqui. Aí eu quero frisar o que a gente observou da máquina. E era uma máquina que o primeiro diagnóstico foi placa. A placa chegou lá rodou normal. Ficou lá rodando, só que ela ficava parando a máquina. Ficava parando. Ficava dando erro 17. Ficava parando. E a gente trazia pra cá e botava uma máquina igual que a gente tem aqui. E rodava aqui o tempo que deixasse. Rodava aqui. Então ficou, máquina lá não rodava, aqui rodava. Só pode estar o problema. O técnico que ia lá analisar não viu muita coisa. Fez algumas medições na parte eletrônica. A parte eletrônica estava tudo ok. O problema estava na parte mecânica. Aí que tá. E aí ficou nesse negócio, né? A gente foi lá uma vez, verificamos a placa. Vamos só verificar a placa. Garantia nossa da placa. O cliente estava reclamando, a gente foi lá, teve que ir lá. Fomos lá, verificamos a placa, ó, sua placa tá ok. Mas nós verificamos que o seu condensador tá um pouco suja, tá? Fizemos algumas aferições. E aí eu vou botar aqui, ó. Eu lembro que a temperatura... Eu lembro de uma temperatura de 17 graus. 17 graus Celsius. Temperatura de... A primeira vez que a gente foi lá. E eu lembro que o superaquecimento, ele ficava aumentando. Tá? Superaquecimento aumentava. E eu tinha constatado que a condensadora estava suja. A primeira vez. Só que eu relatei isso pra ela, não mexemos em nada da parte mecânica. Somos apenas estudantes da parte mecânica e a gente não quer mexer mesmo, não queria mexer mesmo não. Que não era, não era o BO nosso, o nosso BO era a placa eletrônica. Fomos lá, atestamos que a placa estava tudo ok, todas as tensões ok, tudo funcionando direitinho, começou partindo, tudo normal, a corrente estava ok. E beleza. Passa-se o tempo, um mês, 2 meses, e o cliente entra em contato agora recentemente, dizendo que a máquina parou novamente, agora dando um erro 10. Tá? Ainda estava na garantia a placa. E a gente vamos levar uma placa nova. E a gente já tinha noção da máquina. Tinha essas noções aqui, ó. O superaquecimento ficava aumentando. Eu lembro que a gente começou com o superaquecimento com 12, 11, 10, 12. E no final tava dando 17, 15, uma coisa assim. Tava aumentando. E aí... Beleza. Chegamos lá, a gente já tinha noção do que tinha que fazer. Cara, a gente vai limpar esse condensador dela lá. Ela falou assim, ó, vem resolver o meu problema. Eu quero a máquina rodando, vem resolver o meu problema. Não importa o valor. Desse jeito. Então pronto, vamos para resolver a parte mecânica também. A gente viu que a parte mecânica estava com problema. E a gente faz logo a gente tem uma experiência de uma Conso, inclusive a Conso que a gente testa aqui, que ela dava erro 32, 36, 32 no cliente. Dava erro, tudo, dando erro direto. E a placa rodava aqui, lá dava problema e tudo. Até que o cliente desistiu e eu comprei a máquina dele. Pra botar para teste aqui. Chegou aqui, a gente lavou, demos uma carga de fluido por massa e ela roda até hoje 100%, cara. Identificamos um pequeno defeito na placa também, depois. Mas eu tenho essa recordação que a gente fez uma higienização e instalamos, botando uma carga por fluido, por massa, né, bem direitinho, pesando e tudo. E ela voltou a funcionar normal. Então a gente tinha essa noção, e lembra, a gente tá só estudando aqui, a gente só estudante na parte mecânica. A marca era Conso, tá? Era uma Conso. E aí ficava... Na primeira interação foi isso que a gente observou, a gente não mexeu nada mecânico. Como ela ligou agora, a gente tinha parado com o erro 10, a gente sabe que o erro 10 é comunicação. A gente vai verificar a parte de comunicação lá, mas como a placa estava energizando, nós levamos uma placa nova para deixar a máquina rodando. E desmontamos tudo e fizemos uma higienização da parte da condensadora. Então deixamos a condensadora zerada e fechamos a máquina, botamos a placa. Outro detalhe importante, sensores. Eu vou até anotar aqui. Sensores, tá? O que a gente vê muito no mercado é condensadora inverter tem 3 sensores, de maneira geral, tá? Tem algumas exceções, mas tô falando de maneira geral. Tem 3 sensores na condensadora. Dos 3 sensores, de descarga, ó, 3 sensores. Descarga
descarga, geralmente é o de maior valor, tá? Em resistência, né? Não valor monetário, em resistência, tá? 2. Primeiro, descarga. Segundo, linha de líquido. Linha de líquido, tá? E o outro, terceiro, é temperatura ambiente. Beleza? Posições da condensadora lá, Wanda. Vai na saída do compressor, descarga, a parte sai quente do compressor, bota ali em cima. Outro, vai lá embaixo na linha de líquido, no final da condensadora, que é o da linha de líquido, é o 2. E o 3 vai de trás da condensadora ali, na serpentina, né? De trás. Pega a temperatura ambiente, que entra na condensadora. A temperatura do ar que está chegando na condensadora. Não que sai, né? O que eu vejo? O que a gente vê, ó? Que esse daqui, da linha de líquido, quando o cara tira, ó, a linha de líquido aqui, ó. Quando tira, não volta mais para o local. Simplesmente joga próximo do local. Joga próximo do local. Entendeu? Então, de descarga, beleza. Ó, de descarga e da linha de líquido tem encapsulamento metálico. Todo sensor que tem encapsulamento metálico, ele tem... Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é importante. Todo sensor que tem encapsulamento metálico, ele vai na serpentina. Tá? Ele vai em contato com a serpentina. E o sensor de temperatura ele tem encapsulamento pretinho, né? Tem outro encapsulamento. Aquele encapsulamento metálico vai na serpentina, vai em contato com o cobre. Tá? Então, o de descarga vai em contato com o cobre, o da linha de líquido vai em contato com o cobre. Então não joga, cara. Eu vejo que não tem jogo porque dá trabalho de conectar ele quando tira ele do local. Ele fica lá embaixo, lá na condensadora, lá embaixo. Lá no final da condensadora. E aí, antes da expansão, né? No final da condensadora, antes da expansão. E aí ele fica lá, tem a posição dele, mas é difícil, tem que tirar a tampa todinha aqui pra botar ele muitas vezes, a posição é ruim. E aí o que eu vejo? Os caras ou botam na posição errada, ou nem coloca, deixa solto. Tá? E esse sensor aqui ele pode parar a máquina de funcionar. Beleza? E descarga geralmente tem maior resistência, e temperatura ambiente geralmente é o que a galera acerta. Então a gente viu que o sensor estava fora do local, colocamos o sensor da linha de líquido no local, fechamos a máquina e botamos para rodar. O que a gente observou quando a gente botou para rodar? Essa temperatura aqui, ó, que a gente mediu 17, caiu para 12. Certo? 12 graus Celsius. O superaquecimento estava baixo. Enquanto aqui o superaquecimento ficava aumentando, depois o superaquecimento permaneceu constante, porém baixo. Baixo quanto? 2 graus. Tá? 2 graus Celsius de superaquecimento. E aqui tá. O orçamento da cliente já estava ficando alto. E aí nós aferimos corrente. Dessa vez a corrente estava 2 amperes, 2,5, né? Depois que estabilizava. Tensão estava ok. Por que baixou isso aqui, ó? A gente limpou a condensadora. Então as temperaturas do fluido baixaram, tá? Ele conseguiu resfriar mais ou subresfriar mais, né? Porque a condensadora ficou limpa. A condensadora limpa, o fluido subresfria mais, então ele chega mais com temperatura mais baixa na expansão, por consequência, a temperatura que a gente mediu aqui, ó, baixou.
Então se baixa lá, a condensadora consegue dissipar mais calor, vai baixar mais a temperatura e vai chegar a temperatura menor na linha de sucção, tá? Vou medir aqui na saída, não lembro mais não. A gente mediu lá. E o superaquecimento tava 2 graus. Permaneceu baixo. E aí nosso diagnóstico lá para o cliente foi que provavelmente deveria ter um excesso de fluido. Como nós não mexemos no fluido, e nós não queríamos mexer, nós deixamos desse jeito, tá? Lembra, é uma máquina que não foi a gente que instalou, não foi a gente que mexeu. Eu sabia que o cliente não ia aceitar um orçamento maior, eu não queria passar esse orçamento logo de cara para o cliente. Nós trocamos a placa, e só essa limpeza já baixou as temperaturas e estabilizou esse superaquecimento, que estava aumentando, cara. A primeira vez que a gente ficou lá, a gente ficou mais ou menos 1 hora lá, e a gente ficava medindo o superaquecimento e ficava aumentando. A condensadora suja, né? Ia aumentando esse superaquecimento. E aí, vocês que têm de mecânica sabem muito mais do que eu. O que eu estou trazendo isso daqui? Que é uma experiência nossa, bastidor, prática, e que, sim, que é feito na placa. Na segunda vez que a gente foi. Trouxemos a placa dela de volta. Só que na primeira vez, nem sempre o defeito vai ser a parte eletrônica. E aí, o conselho que eu lhe dou é... Então, como é que a gente aborda? Chega numa máquina inverter. A gente chega medindo... Aqui, ó, as medições. A gente chega medindo a corrente. Chega com o alicate de perímetro. A gente chega com a tensão de entrada. Medir a tensão de entrada. Pra saber a tensão AC ali. Às vezes tem a tensão DC. Então a gente chega com alicate de perímetro, com multímetro. A gente chega com manifold. Para medir a pressão, para saber a temperatura de evaporação. Para poder medir um superaquecimento. Tá? A gente chega com sensor penta, medindo as temperaturas, ver se tem as trocas térmicas corretamente, tá? A gente verificou que as trocas estavam baixas, muito provavelmente que deve ter algum excesso de fluido. Alguém colocou fluido lá porque a máquina não estava rodando. E sim, a gente não mexeu no fluido da máquina, a gente se atentou mais à questão dessa higienização, a gente achou que isso tinha um bom efeito lá na máquina da cliente, tá? E negociei lá com o cliente que se parasse novamente a gente ia ter que fazer a troca do fluido. Não fiz agora porque senão o orçamento ia ficar muito alto para ela. Ela tinha tido prejuízo da placa, tipo, tinha gastado com a placa, gastado com o técnico que foi lá, que não resolveu, gastado com a gente ter ido lá. Então, me sensibilizei com a questão do cliente lá e vi que a máquina ficou rodando, assim, fora dos padrões sim, mas também não tirei fluido do sistema, era um R410. Enfim, não quero entrar muito na parte mecânica da coisa, quero te mostrar o seguinte, que mesmo se você não faz essas aferições numa máquina inverter, de medir essas temperaturas, né, fazendo toda essa análise, posicionamento de sensor, ó, a máquina tá rodando com 2.2 amperes, cara, corrente bem baixinha, né, funcionamento, a velocidade, corrente bem baixa mesmo, então tava tipo, tranquilo, né, corrente baixa de trabalho, não tava forçando muito o compressor, melhorou, só a higienização da condensadora, melhorou bastante. E aí, um defeito que, sim, tinha defeito mecânico. Talvez acrescentaram fluido lá na máquina da cliente, porque o superaquecimento estava de 2 graus, né? Talvez tenha excesso de fluido. A pressão estava ok, tá? A pressão estava ok, dos padrões de uma inverter. Mas, se você olha só a placa eletrônica, você fica limitado. Se você acha que é só o sensor que dá defeito na placa, você acha que é só o defeito na placa que vai causar... Você troca os sensores e não é o sensor, é placa, então você vai ficar limitado. Então é assim que a gente está analisando máquinas inverter. Chega na máquina inverter, uma análise geral do equipamento. A gente mede corrente, mede tensão, vê a parte da placa eletrônica, vê a parte mecânica também, a parte termodinâmica, tá? Aí a pessoa fala assim, ah, mas ela rodava um tempão num local sujo que só. Talvez por isso que hoje ela não roda mais num local que não é tão sujo assim, que tá numa condição até melhor. Entendeu? E não. Esse aqui é o meu. Aí, então é isso, tá?
Então sempre se atentem. Queria trazer para vocês esse bastidor de hoje, falando um pouco mais da parte mecânica, mas assim como o climatrônico, quando a gente chega na máquina, também a gente não faz só a aferição. Hoje em dia a gente não faz mais só a aferição eletrônica. Assim, como climatrônico eu não gosto nem de estar saindo. Né? A gente recebe a placa em loco, quem analisa só a placa. Quem analisa a parte mecânica é o técnico. E assim a gente gosta de trabalhar. Mas como a gente está implementando essas questões, inclusive até como eu estou estudando essa parte mecânica, eu gosto de estar saindo agora para fazer essas medições, né? Para ter parte prática do curso, dos estudos que eu tenho feito. Tem a parte prática, a gente vai lá e mede, faz medições, tira dúvida de tudo, mede superaquecimento, calcula e não sei o que, fica um negócio mó divertido. E que deve ser padrão, né? Essas análises, na minha opinião, de uma máquina inverter, não tem como mais você chegar na máquina inverter e só condenar a placa. E na hora de devolver a placa para o cliente, botar a máquina na máquina de volta, bota a placa e vai-se embora. Aí muitas vezes o cliente vai ligar depois, ei cara, rodou aqui, mas parou de novo aqui, ó. Aí tu esqueceu de botar o sensor no local. Já cheguei em cliente, cara, para analisar a máquina do cliente, e chegar lá só mudar esse sensor que eu te falei aqui. Esse sensor que fica na linha de líquido, que fica lá embaixo do condensador. O cara preguiça de abrir a máquina e botar lá embaixo, ele botou aqui em cima. Porque tanto faz para ele. Ele botou lá, a máquina não rodava, partia e parava. Partia dava falha. Tava como se tivesse o sensor de descarga em série com o sensor da linha de líquido. Entendeu? No final da condensadora. E aí esses dois sensores, dando o mesmo valor, medindo a mesma temperatura, tá errado. Então minha condensadora não tá resfriando nada, não tá condensando nada. Entendeu? Então se eu não faço essas análises, como que o climatrônico não chega na máquina, se precisar chegar, né? Na máquina, fazer uma análise até eletrônica da placa ali, medir sensores, a gente mediu os sensores todos, estavam todos ok. Botamos um posicionamento de um sensor que estava dois sensores estavam fora da posição, o de ambiente também estava fora da posição, estava do lado da máquina. Como é que eu tenho aqui eu tenho aqui a condensadora, e aí eu tenho aqui o meu fluxo de ar aqui e eu boto o sensor aqui de lado, temperatura ambiente. Eu quero saber o ar que entra aqui. Então tem um pouco de diferença também. Então todos esses detalhezinhos são importantes na análise de uma máquina inverter. Tá? Então, se você for analisar uma máquina inverter, analisa esses pontos. Esse é o bastidor de hoje. Tá? Um pouco mais mecânico da coisa, talvez eu comece a falar mais de coisas mecânicas, estou me sentindo mais confortável para falar disso, porque eu estou tendo uma vivência mais prática, né? E aí talvez traga mais experiências nesse sentido, para mostrar para vocês que nem sempre o defeito está na placa. E quando o defeito está na placa, tem reparo. Sim, tem reparo. Mas a gente, como climatrônico, a gente que não quer que o cara traga a placa se o defeito não está na placa. Tá? Tanto é que a gente orienta. O cara liga pra gente antes, orienta, faz isso, mede isso, mede isso, mede isso, mede isso, antes de tu condenar a placa. Faz várias medições aí, como é que tá a temperatura da linha, como é que tá tudo. Enfim, faz todas as análises para poder. Faz toda uma análise para poder não condenar a placa diretamente. Logo, assim, rapidamente. Certo? Então, a gente tem, como climatrônico, quer que o cara traga uma placa com defeito. A gente gosta de defeito. Eu não quero ganhar dinheiro trocando um sensor, trocando só um fusível. Isso é função do técnico em climatização, do refrigerista. E não do climatrônico. O climatrônico quer defeito cabuloso, defeito na placa mesmo. Trocar um resistor que está com problema, um antigo que está aberto, um circuito que está com problema. Analisar a placa eletrônica em si. Tá? E por isso talvez eu traga mais exemplos desses pontos, dessas questões de o defeito lá parecia placa, mas era mecânico. Então cada vez mais eu estou com mais propriedade para falar isso para vocês. Dessa problemática que a gente vê, algo que te dá uma dica de como montar, como fazer uma análise quando chegar na máquina, né? Como fazer umas medições, que medições fazer. É o que eu vejo que a galera não faz, por isso que eu estou falando isso. Tira parâmetros, quanto mais parâmetros tu tira da máquina, mais assertivo tu vai ser no teu diagnóstico. Tá? É muito chato ter ficado dando diagnóstico pro cliente errado e o cliente fica percebendo que a gente não sabe quando a gente dá o diagnóstico errado. Chega lá e dou um diagnóstico e troquei uma placa e não é a placa. Ixi, fica feio, entendeu? Então, quanto mais informações a gente tira da máquina, com todos os ferramentais necessários para você tirar informações da máquina, vai te dando clareza. Tá ok? Então, esse foi o intuito do bastidor de hoje, de trazer mais clareza caso você seja climatrônico e tenha que lidar com a máquina do cliente, ou caso você, como instalador, chega lá na máquina do cliente, faz essas análises, ajuda o técnico que vai reparar a tua placa, se for defeito na placa mesmo, traz informações mais rebuscadas da máquina. Tá ok? Então é isso. Fique com Deus, tchau, tchau, um abraço.